Bem-vindas ao nosso Café com Calma, toda terça-feira pela manhã. E hoje eu quero falar sobre processos. E é claro que nós não vamos falar de processos, aqueles estratégicos, processos relacionados ao nosso trabalho, e sim processos relacionados à nossa vida pessoal. Eu estava na academia ontem, acho que foi ontem, e eu encontrei uma moça que estava esperando eu terminar de usar o equipamento. E ela perguntou pra mim, e aí, falta quantas séries pra terminar? E eu falei, falta mais 2. Dela, não, mas faz tranquila, porque a gente faz tudo com tanta pressa, né? Descansa direitinho. É verdade, né? A gente tem que fazer o tempo de descanso certo. Ela, a gente quer tudo pra ontem. A gente não espera os processos. E quando ela falou aquilo, eu olhei pra ela e falei assim, tu sabe que isso não é sobre academia, né? Isso são sobre os processos da vida. E eu e ela acabamos rindo ali com essa frase que ela falou. Porque sabe aquela coisa, aqueles memes que aparecem pra gente? Não é sobre tal coisa que está sendo falada. Na verdade, é o que a gente recebe de mensagem. E foi exatamente isso que a gente falou. Que na verdade ali nós não estávamos falando sobre os processos que a mulher enfrenta ali na academia e que a gente quer adiantar tudo, a gente quer emagrecer rápido, a gente quer resolver a estética rápido, a gente quer fazer tudo rápido. A mulher por si só, ela quer adiantar os processos. É como se a gente estivesse sempre atrasada para a nossa própria vida, atrasada para alguma coisa que a gente vai fazer. Então, pensando nesses processos, em tudo aquilo que a gente tem que viver e principalmente que a gente tem que esperar para conseguir sobreviver a esse processo que todos nós estamos passando, porque o seu processo é diferente do meu. E cada uma, dentro da sua realidade, está vivendo o seu próprio deserto, o seu próprio ressignificar de alguma coisa que você está passando e só você sabe lá no seu íntimo. E muitas vezes o que você está passando hoje é o que você já julgou de alguém. E aí a gente entra na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade. O porquê que eu tenho esse olhar com a outra pessoa? É um olhar que eu tenho para mim mesma também? É um olhar do que o outro está passando e eu estou passando também, e por isso eu tenho dificuldade em aceitar o que o outro está me falando, dificuldade em aceitar o que eu estou vendo do outro, porque é algo que na verdade quem está passando sou eu. Porque nós temos muita dificuldade em aceitar o que a gente enxerga, porque aquilo bate de frente com aquilo que a gente precisa ouvir, com aquilo que a gente precisa enxergar. E muitas vezes nós não estamos abertas a esse processo de transformação, esse processo que precisa ser trilhado. O mundo está muito imediatista. Faça Reels no Instagram, as primeiras chamadas, os 3 primeiros segundos, porque tu tem que ser assertivo, e daí o WhatsApp tem que ser respondido rápido, e daí tu não quer esperar o teu marido fazer alguma coisa pra ti, e tá toda hora correndo, toda hora atrasada, toda hora andando rápido, não se percebendo, não percebendo o seu próprio corpo, porque tu tá toda hora tensa, toda hora atrasada pra nada. E tu nem sabe o porquê, tu já tá com aquele comportamento, porque tu tá vivendo há tanto tempo nesse piloto automático frenético que chega um momento que tu nem percebe o porquê. Sabe quando tu tá andando com alguém? A minha rinite sempre ataca na live, né, gente? Você já sabe. Às vezes tu tá andando com alguém, a pessoa tá andando super rápido. E tu tem o costume de andar mais devagar, porque cada um tem o seu tempo, né? Uma pessoa anda mais rápido, outra pessoa anda mais devagar. E tu pergunta pra essa pessoa, tá atrasada? Tá indo aonde? Como é que se fala? Vai tirar o pai da forca? Que tá andando assim rápido, e a pessoa ela nem tem consciência de que o próprio andar dela na rua, em algum lugar, ele é rápido, mesmo passeando com a sua família, mesmo curtindo um momento consigo mesma, ela tá fazendo tudo rápido, porque ela não entendeu que tudo tem um processo, até o seu próprio andar, até a sua própria vida. Essa mulher, ela precisa entender que ela também tem esse processo.
E ou ela tá olhando os outros, ai, porque fulano tá fazendo tudo correndo, ai, porque eu também tenho que fazer tudo correndo, ai, porque eu tenho que alcançar a minha colega que ela já tá lá na frente e eu tô aqui, ai, eu tô atrasada, ai, porque eu não tive filho ainda, ai, porque eu não casei ainda, ai, porque o meu negócio não decolou. A mulher, ela não entende sobre os processos. E principalmente não os processos externos do trabalho, enfim, mas os seus processos internos. Os seus processos internos não são iguais o da fulana, iguais o da sua amiga, igual o da sua família, dos seus familiares. Cada um tem o seu. E você precisa aprender a respeitar o seu tempo. O seu tempo de trabalhar dentro de ti aquilo que precisa ser trabalhado. E uma coisa é, então vai demorar, vou deixar passar. Não, não é sobre isso. E sim entender que mesmo aceitando, dizendo sim pro teu processo, ele também tem um tempo. E respeitar o teu tempo é respeitar o teu corpo, é respeitar a tua evolução, é respeitar a tua transformação. Porque a tua transformação não é a mesma do teu marido, não é a mesma da tua irmã. A tua transformação é só tua, não é nem a do teu filho. E muitas vezes você também está projetando nos outros a mesma transformação que você quer ter. E você não entende que ele está no processo dele. O seu processo é só seu. Tu não vai carregar ninguém nas costas. Sinto te informar que tu não vai carregar ninguém. Tu precisa soltar. Soltar que o processo do outro é do outro. A gente até consegue fazer a pessoa enxergar. Porque é aquela frase que fala, primeiro em mim a transformação, depois através de mim. Então, primeiro, é claro, tu tem que ter essa consciência de que tu tá no teu processo, mas tu não vai ser a pessoa que vai obrigar o outro a estar no mesmo ritmo que tu, a estar no mesmo processo de transformação, não. E muitas vezes nem na consciência que você teve. Sabe aquela coisa que a mulher fala? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, como é que o meu marido não enxerga? Como é que ele não enxerga que tem a louça pra lavar? Eu tenho que mandar, não sei o quê. Porque ele tá no processo, que não é o mesmo que o teu. Tu conseguiu enxergar. Entende que não é sobre louça? Entende que é sobre o processo? Tu tá enxergando o macro, o todo. A mulher, ela consegue ter várias camadas, né? Então, tu tá ali enxergando, mas o outro tá focado no trabalho, tá focado no dinheiro, nas dívidas, enfim, ele não enxergou a louça ali, que não é sobre louça, tá? Ele não enxergou, porque aquele ali é o processo dele. Tu tá enxergando um outro processo. E não adianta, por mais que tu fale que o processo tá na cara da pessoa, ela não vai enxergar, porque não é o momento dela. Não vai ser tu que vai convencer. Mas tu vai te convencer a te transformar. Esse processo vai acontecer em ti. E a pessoa que tá do teu lado, ela pode te admirar. Ela pode ver que tu teve essa transformação. Ela pode se inspirar em ti. Mas através de ti, ela vai ter a transformação dela. Porque ela está no processo dela. E nós, seres humanos, temos a capacidade de querer que os outros sejam o que a gente quer. Todos nós. Ser o que a gente espera que eles sejam. Não, eu quero que ele seja assim. Não, porque eu quero que ele seja assado. Tá aí tu, minha filha. Tu vai ser quem pra essa pessoa? Tu tá querendo que seja assim. Eu quero achar um namorado assim. Eu quero que o meu marido seja assado. Porque eu quero um trabalho... Tá, e tu? O querer, o eu quero que seja assim, eu quero do meu jeito, eu quero as coisas só do meu jeito. E tu acaba não enxergando o processo do outro. E aí a gente entra não apenas na questão da empatia, de tu perceber que cada um tem um tempo, mas sim entender que por que eu tô querendo que a outra pessoa seja do jeito que eu quero? Qual é o meu ego? Qual é o meu ponto suficiente que eu tenho de querer que a pessoa seja do meu jeito para me agradar? Sendo que eu não tô conseguindo agradar aquela pessoa. O que eu tô fazendo? Qual é a minha parte que me cabe, da minha autorresponsabilidade, do meu processo, que vai auxiliar o processo da outra pessoa? Não mandando, não exigindo, mas sim qual é a parte que vai te conduzir a outra pessoa querer essa mudança. Porque tu pode ser um canal de condução, um canal de transformação, mas isso só vai acontecer a partir de ti.
Porque isso não vai acontecer se tu não estiver transformada. Se tu se transformar, tu vai conseguir transformar outras pessoas. E não tô falando aqui só de relacionamentos conjugais, mas de amizade, interpessoais. De todas as pessoas ao teu redor. É aquela frase, se tu me conheceu 10 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa, não sou a mesma nem do ano passado. Quem dirá esse ano? Tem que conhecer de novo, me apresento de novo, se apresente de novo. E que bom que você não é a mesma mulher. Glória a Deus. Porque não queremos passar essa vida inteira imutáveis, sendo a mesma, com o mesmo problema, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou viver assim, sou sempre assim. Quem quiser que me aguente, quem quiser que me aceite. Minha filha, baixa esse ego, sai disso, porque isso não te pertence. Isso não te pertence. Sai desse corpo, porque esse corpo não te pertence. Não, seja um canal de transformação, seja sim essa mulher transformadora na vida de outras mulheres. É isso que tu veio fazer no mundo. Eu sempre falo que o teu propósito é servir. E para quem tá servindo o teu ego, aquilo que tu queres, a tua consciência, ou a tua inconsciência, o teu pulsar do imediatismo, da impulsividade, da agressividade, muitas vezes, no rebater aquilo que muitas vezes nem é o que tu quer falar pra pessoa. Mas tu tá ali com a energia tão carregada de todos os teus afazeres que tu acaba falando coisas que machucam as outras pessoas. Pensando apenas em ti, pensando apenas naquilo que vai te satisfazer. E aqui a gente fala muito de ego. Nós precisamos sim deixar o nosso ego. E isso não é só eu falando. Isso, quando a gente fala o ego, não é um ego assim que a gente bota a pessoa no pedestal. Não é sobre isso. O ego é tudo aquilo que a gente faz pensando apenas na gente, pensando apenas no nosso benefício próprio. E não pensando no que a gente pode servir o outro. Qual canal de condução eu posso ser para aquela pessoa? Aquela pessoa ainda não entendeu. Sabe quando tu vê que uma pessoa, tu ensina alguém, dando um exemplo, tu ensina alguém. Tu vai lá, tu ensina uma vez. Tu ensina outra vez, igual um filho, né? Só que ele tá no processo de aprendizagem dele. Às vezes ele não tem maturidade para captar aquilo ali. Então tu vai lá, tu fala uma vez. Tu fala 2 vezes e tu percebe o quê? Ele não entendeu ainda. Ele tá no processo. Como se fosse uma criança, né? A criança tá no processo de crescimento, ela vai entender em determinado momento e tu pode ser o canal de transformação. Não daquela criança, mas sim daquela pessoa que convive contigo. Aquela pessoa que tá ao teu lado, que tu ama. E por que tu não tá sendo esse canal na vida daquela pessoa? Porque tu não entendeu que tu tem que se transformar primeiro. Tu tem que deixar todos esses padrões para trás. Todo esse ego, se despir de tudo aquilo que hoje não te pertence mais. É fácil, Nai. Ai, Nai, que lindo. Tá falando tudo, é muito maravilhoso da boca para fora. Gente, não é fácil, somos falhos. Somos falhos e merecemos sim, pelo menos a chance que nós damos a nós mesmos de mudar. Porque a gente já se cobra tanto. A gente já se julga tanto, não é julgamento dos outros. O pior julgamento é o seu próprio julgamento. De não ser o suficiente, de que não tá bom, de que eu tenho que mudar isso, que eu tenho que mudar aquilo. O pior julgamento é o seu próprio, é a tua consciência. E é disso que a gente tem que se despir. A gente tem que sair dessa autocobrança excessiva. Tu tem que saber admirar as tuas qualidades, mulher. Tu tem que saber qual o teu... Sabe aquela coisa que queima o teu coração? Por que tu faz o que tu faz? Por que tu quer ser esse canal de transformação para as pessoas ao teu redor? Porque o que tu é a tua essência, a tua alma. Tu não tá sendo pra agradar ninguém. Tu não tá aqui pra agradar ninguém. E tu acaba te desagradando pra agradar outras pessoas. Tu passa por cima dos teus próprios processos internos pra agradar os outros. Por quê? Por que tu tem dificuldade de dizer não? Por que tu quer ser aceita? E por isso, por esse motivo de querer ser aceita, de querer ser amada, tu acaba passando por cima do que é teu para facilitar o processo do outro. Por que não? Porque ele vai ser melhor se eu aceitar isso. Se eu não falar nada agora, a gente não vai brigar e daí vai estar tudo bem, vai estar tudo em paz. Se eu não fizer tal coisa, não vai ter um atrito, eu vou continuar aqui a minha vida e tá tudo certo. Não, tu se anula para agradar o outro. E cada vez que tu se anula para agradar alguém, tu tá desagradando a Deus. Porque tu tá desagradando a ti. Tu não pode desagradar a quem tu é, a tua alma, o teu espírito.
tu tem que agradar sim primeiramente a Deus. E tu só vai agradar a Deus sendo fiel a quem tu és, àquilo que tu veio fazer no mundo. E aqui a gente não está falando novamente sobre o ego, porque sim, tu precisa estar despida do teu ego. É claro que o ego e a vaidade são coisas que a gente fala muito com uma conotação errônea. Porque se envaidecer, né? Se grandificar são coisas diferentes e nós precisamos se despir disso. E não é deixar de sermos mulheres que se cuidam, não, porque o nosso corpo é a nossa morada, é a nossa casa, ele foi nos dado, nós temos que cuidar sim do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma e do nosso espírito. Para isso a gente tem que olhar para dentro da gente. Se amar, se respeitar. Aceitar que o meu processo é meu, honrar esse processo com todo amor, porque esse processo ele também foi te dado quando você nasceu, minha filha. Sim, senhorita, aceite. Ai, tá difícil. Ai, tô cheio de boleto. Ai, porque separei. Ai, porque não arranjo namorado. Ai, porque não consigo ter filho. Ai, porque tô atrasada porque minhas amigas já têm filho, minhas amigas já casaram e eu tô solteira ainda. É o teu processo. Deus te deu assim, ó. Toma que é teu. O que tu vai fazer com isso? É o teu livre-arbítrio. Como que tu vai querer conduzir o que foi te dado com amor? Porque até os nossos pesos, eles são nos dados com amor. Difícil aceitar isso, gente. Eu até me emociono. Porque até os nossos fardos, eles são nos dados com amor. E cada um tem o seu fardo. Cada um está carregando o seu fardo. Mas carregue ele com amor, entendendo que ele é o teu processo. E através do teu processo, vidas serão transformadas. Através de uma pequena palavra que tu vai falar pra alguém, tu vai mudar o dia daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tava ali arrasada e tu fica até meio constrangida, sem saber o que fazer. E às vezes uma palavra que tu vai falar vai mudar a vida dela. E eu vou dar um exemplo de uma mentorada minha. Ela falou assim pra mim agora de manhã, tá? Ela falou assim pra mim, Nai, eu passei 15 anos numa empresa que eu nunca fui reconhecida. Eu sempre esperei reconhecimento. E eu chamei ela pra vir trabalhar comigo. E ela assim, e em tão pouco tempo, o meu reconhecimento veio de quem eu não esperava, veio de ti. Tu fez esse convite pra mim, porque eu falei todas as qualidades que ela tinha, a profissional que eu sabia que ela era, a profissional que eu enxergava que ela era. E ela assim, e eu passei 15 anos esperando isso, e eu nunca tive. E eu falei assim, porque às vezes a gente espera de um lugar que nunca vai vir. E às vezes você tá aí, se anulando, esperando vir algo que você quer, você sabe, não, eu mereço isso, eu quero isso, mas você tá esperando do lugar errado. Porque aquele lugar não é o lugar que você tem que estar. Aquele não é o teu lugar de honra. Você nunca vai ser honrada nesse lugar. E você tá esperando ali sentada, né? Uma hora vai vir. Uma hora vai vir meu aumento, uma hora vai vir meu reconhecimento no trabalho, uma hora vai vir a palavra do meu marido que ele nunca fala que me ama, uma hora ele vai me ouvir, vai fazendo... E você segue esperando. E você segue esperando ao invés de... O que eu vou fazer enquanto eu espero? Porque uma hora eu vou ser honrada. O que eu vou fazer enquanto eu espero? E eu adoro essa frase, é o valor da espera. O que você faz quando você está esperando? E eu espero que você saiba o que fazer enquanto você espera, porque você está esperando o seu processo. Independente de qual ele seja, você está esperando ele. Se for um processo financeiro, se for um processo de amoroso, eu não sei. Mas você está esperando o seu processo. Mas principalmente o que você está fazendo quando você está esperando esse teu processo. E sabe, eu já li 2 livros que falam sobre espera de processos. Os 2 deles... O nome é O Valor da Espera. Eu já falei inúmeras vezes sobre esse livro, que é um livro bem simples, de uma mulher da igreja lá de Bombinhas. E eu já falei inúmeras vezes sobre esse livro. Esse é um livro que fala o valor da espera. Essa mulher, ela escreve no livro que ela tá esperando um namorado e o que ela fez enquanto ela esperava esse amor da vida dela. E esse outro livro que eu... peguei emprestado de uma amiga quando eu fui na casa dela, do nada o meu olho foi naquele livro. E eu acredito muito em sinais, em mensagens que Deus nos passa em momentos aleatórios, mas a gente tem que estar atenta aos sinais. E eu fui na casa dela e eu bati o olho naquele livro. Do nada, primeira vez que eu tinha ido na casa dela.
E o nome do livro é Enquanto Esperamos, porque ela tá tentando ter filho e eles estão... eles estão na fila de adoção há 2 anos e eles estão no processo de espera da chegada do filho deles. E daí ela recebeu esse livro de uma amiga e o nome do livro é Enquanto Esperamos. E esse livro fala sobre a espera da gestação. Então, foi muito legal porque esses 2 livros chegaram até mim. Um fala sobre a espera do relacionamento e o outro fala sobre a espera de um filho. Enquanto eu li os 2 livros, nenhum deles eu li com a conotação da espera de um filho ou de um relacionamento, e sim da espera do processo que eu estava vivendo. E eu já li 2 vezes os livros em momentos diferentes da minha vida, em que eles entraram perfeitamente, porque cada livro que a gente lê, e lê em momentos diferentes da nossa vida, eles nos fazem enxergar de uma outra forma, uma outra perspectiva. E esses 2 livros falam o que a gente tem que fazer enquanto a gente espera. E agora eu sei que vocês já sabem, que são assíduas aqui da live, que tem que vir sempre com a caderneta, né, que não é de poupança, é a caderneta de anotação. O que vocês fazem enquanto vocês estão esperando o processo de vocês? Vocês já têm a resposta clara? Porque eu vou dar a resposta pra vocês. Nai, tu vai dar a resposta do que eu tenho que fazer enquanto eu espero? Vou te dar a resposta aqui, ó, na hora. Mas eu quero que primeiro você escreva o que você faz enquanto você espera o seu processo. O seu processo interno, né, de transformação, de reconhecimento, de mudança, enfim. O que você faz? Os dois livros falam a mesma coisa. O que a mulher tem que fazer? Vamos ver se vocês sabem. O que a mulher tem que fazer enquanto ela espera? Vamos ver. Vocês sabem? A resposta tá muito fácil, né? Servir. E servir a quem? A Deus. Servir. Servir igual Jesus fez. A gente tem que servir. Enquanto a gente espera o nosso processo, a gente tem que servir. Única e exclusivamente a Jesus. É isso. Os 2 livros, eu não sabia que eram livros, se são livros religiosos, mas eu nem sei se são. Se são da área da religião, não sei. Mas os 2 livros que falam sobre a espera de processos vividos, eles falam que a gente tem que servir a Jesus enquanto a gente espera. E é só através daí que vai vir a tua transformação. Sabe por quê também? Porque tu tá focada no que tem que ser focado, tá? Porque Deus, Jesus, é o nosso foco principal. A gente não pode esquecer disso. Só que quando o teu foco tá nos problemas, tá no que tem que ser resolvido, tá no que tem que ganhar, tá no que tem que fazer, tu esquece do principal. Então tu precisa sim voltar a lembrar disso. Porque é isso que vai fazer diferença dentro desse teu processo. Tanto para aceitação, quanto principalmente para guiar a tua vida. E eu sempre falo, tu pode fazer mentoria, tu pode fazer curso, tu pode fazer e deve, né? Nós devemos buscar evolução e crescimento. Mas nada disso terá valia se a gente não estiver conectada com a nossa espiritualidade. E sim, devemos fazer isso enquanto esperamos, enquanto estamos no nosso processo. Eu venho sentido já há alguns dias no meu coração para eu voltar a fazer o jejum do café. E eu venho sentindo... E hoje pegou muito, porque eu fui tomar café e já não desceu muito bem. E eu assim, ó, eu tô no meu processo novamente. Eu fiz o jejum do café 2 meses atrás para um processo, tô em outro processo e eu assim, vou ter que voltar a fazer o meu jejum do café, porque o café é algo pra mim que faz muita diferença. Então eu não como doce, então eu preciso ir em algo que realmente faz a diferença pra mim. Eu não posso fazer um jejum de refeição por conta que eu tenho uma doença que é retocolite, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Mas eu consigo fazer de algo que eu gosto muito, que é o café. E isso faz parte do processo, faz parte de se abdicar e se voltar e voltar todas as suas orações para Jesus ou para Deus ou para quem você quiser focar naquele momento, porque muitas vezes, às vezes na nossa fala a gente pede a Jesus, às vezes a gente pede diretamente a Deus. Então, a quem você vai pedir naquele momento vai ser um momento que você vai estar abdicando daquilo que você muito gosta.
daquilo que realmente faz assim, ó, você tá abrindo mão daquilo por um único propósito, por um único processo que é o seu processo. Mas você precisa abrir mão, porque as coisas não vêm de graça pra gente. A gente precisa ter aquele momento que a gente... É igual um investimento. Quando tu tem um trabalho, tu não tem que fazer um investimento para crescer. Ninguém cresce se não comprar materiais, se não alugar um espaço, se não fizer algum tipo de investimento. Tudo na vida é investimento e tu também tem que investir no teu espiritual. Porque é isso que vai te levar dentro do teu processo. Então, sim, pensa que o teu jejum, ele vai ser um jejum que é um investimento. É um investimento em ti mesma. E não é uma moeda de troca. Porque ele não é moeda de troca. Ai, se eu fizer o jejum, eu vou receber a minha graça. Não é isso. É o investimento que tu faz no teu propósito, naquilo que tu quer. Naquilo que tu pensa assim, ó, não, é o meu fervor, é isso que eu vou dar. É isso que eu tenho para investir nesse momento. Eu não tenho como investir o meu tempo. Eu não tenho como investir o meu dinheiro. Mas eu tenho como investir o meu lado espiritual nesse processo. E é nisso que eu vou focar agora. Eu vou fazer o meu jejum espiritual, eu vou me voltar a ficar atenta às respostas que Deus vai me dar. As respostas que eu preciso ouvir. E a gente só consegue estar com os olhos e com os ouvidos atentos quando a gente, segura a nossa carne. Quando a gente se abdica de alguma coisa, daquilo que a gente gosta. E hoje eu quero que você reflita também, escreve ali. O que vai fazer diferença na sua vida hoje para você abdicar? Para você fazer um jejum, para você voltar a enxergar o seu processo com outros olhos, com mais clareza, com mais direção. Porque às vezes se você não tá saindo para onde, não tá sabendo para onde ir, você não tá conseguindo enxergar e nem ouvir, porque você tá falando demais e a gente só silencia tanto a voz quanto o nosso coração quando a gente faz o jejum. Então eu quero que você escreva o que você vai abdicar, do que você vai abdicar, por quanto tempo. Não precisa ser um tempo horroroso, muito tempo, não. Até porque quem faz o jejum da comida faz por poucos dias e é o suficiente. Mas eu quero que você perceba o que hoje vai fazer muita diferença na tua vida. É um docinho que você gosta? É água com gás? Esse é bom, ó, me veio agora. Quem toma bastante água com gás, eu também gosto. É do quê? O que hoje vai impactar na tua vida e vai fazer tu entender e ressignificar o teu processo? Faça e tenha esse comprometimento com você mesma. Porque você se comprometendo, você não tá só comprometida com o teu corpo, porque se for um doce vai te dar uma desinchada, vai te dar um novo movimento, um novo vigor. Mas você tá comprometida com a sua alma. Se tu não consegue se comprometer contigo mesma, com a tua própria alma e com o teu próprio espírito, tu vai se comprometer com quem? Com o marido? Se tu não se compromete nem contigo, não vai se comprometer contigo mesmo assim. Vocês sabem que eu dou chinelada sim. Vai, prioridades. Prioridade é você. Ai, Nai, mas a prioridade tem que ser o meu marido, a prioridade tem que ser o meu filho. Primeiro Deus, depois você. Para você estar bem para os outros. Se você estiver arrasada, se você estiver para baixo, você não vai conseguir edificar sua família, você não vai conseguir frutificar. Como que você vai frutificar? Porque a mulher, ela frutifica, ela é a árvore da sua família, a árvore dos seus amigos. A mulher, ela é, eu ia falar nutridora, mas eu acho que essa palavra não existe. Nutricionista? Como se fosse uma nutricionista de alma. A mulher, ela nutre, ela gera a vida, ela alimenta com o seu próprio corpo. Mas para isso ela tem que estar o quê? Saudável, porque se ela não estiver saudável, ela vai alimentar o seu bebê? Não. Da mesma forma, espiritualmente. Se essa mulher não estiver fortificada na sua própria raiz, em quem ela é, fortificada em Deus, no seu processo, no seu momento, e no que ela quer e no que ela quer ser, essa mulher não vai conseguir distribuir os seus frutos. E ela precisa distribuir frutos, porque a mulher, ela veio para essa terra para frutificar. E se você ainda não entendeu isso, está na hora de você fazer um jejum, olhar para dentro de si, olhar para o seu processo e entender para onde é que você está indo. Porque você está sim frutificando.
Mas às vezes você não está entendendo para onde estão indo esses frutos. O que eu estou frutificando? Não sei, mas eu estou frutificando a mim? Eu estou me aproximando de mim? Ou eu estou cada vez mais me esvaindo de mim mesma para agradar os outros? Será que eu estou nesse movimento? O que eu preciso fazer? Estou te dando uma direção. E até eu comentei com uma mentorada esses dias, eu falei assim, não adianta nada eu te falar as coisas, tu fazer tudo ao contrário. Tu tem que seguir. Se tu tá disposta aqui a ouvir e a seguir, tu tem que fazer. Não adianta nada tu ir pra um lugar, ouvir a pessoa e fazer tudo o contrário. Ah, tá, tô ouvindo aqui, legal, vou fazer hoje, mas amanhã eu já vou lá, bebo horrores, caio, ou, né, enfim. Não faz sentido. Pra onde estão indo esses frutos? Esses frutos do seu espírito, esses frutos da sua palavra? Para onde eles vão? Para onde você vai? Para onde você quer ir? Para onde a sua família vai? Você sabe? Você tem que saber. Você tem que saber internamente aquilo que você é, aquilo que você quer fazer, para onde você quer ir. Mas para isso, você tem que abrir os ouvidos, abrir os olhos, ouvir com o coração, ouvir com a toda... Pausou aqui. Deu uma instabilidade na internet. Então você tem que entender para onde você está indo. E às vezes, para a gente entender o que a gente tem que fazer, a gente tem que silenciar. E não é só a nossa boca. Silenciar o nosso coração. Silenciar, olhar para dentro, ficar no silêncio. Eu tenho 2 filhos, casa cheia, criançada de férias, como é que eu vou silenciar? Não sei. Às vezes a gente só quer se trancar no banheiro. Que silêncio, por favor, que passa. Né? Quem é mãe sabe. Porque senão é mãe, fome, tô com fome. E a gente precisa silenciar. E pra mulher é tão difícil, porque a mulher, ela vai carregando tudo isso, né? E vai carregando esses filhos, e vai carregando as coisas da casa. E cadê esse momento de silêncio? Vai pro banho. Deixa o momento do silêncio no banho, então. Acende uma vela, pinga umas gotinhas de lavanda. Faz do momento que tu consegue, o momento que tu tá dirigindo, vai pro mercado sozinha, faz daquele momento o teu momento de silenciar. Porque às vezes até a sua oração, o seu devocional que você faz todo dia, você faz lendo, mas a cabeça tá aqui, ó. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar tal coisa, eu não posso esquecer de fazer isso, eu não posso fazer... Então tu nem tá silenciando, tu tá só cumprindo a obrigação do dia a dia. Eu tenho que fazer meu devocional. Mas silenciar a alma não tá silenciada. Então comece a perceber que momento você consegue se silenciar. Silenciar e ouvir a voz de cima. Começa a se perceber. Porque às vezes, tá? E realmente pode acontecer. Às vezes se é de manhã, tu tá fazendo teu devocional, às vezes tu não tá tão conectada naquele momento, mas tu percebe que a tua conexão ela vem à noite. Cada pessoa, assim como a gente tem momentos que tem pessoas que são mais matutinas, pessoas que são mais noturnas, pra oração também, pra gente silenciar, a gente também tem isso. Tem um momento certo. E por isso eu quero que você perceba qual é o seu momento certo de silenciar e ouvir essa voz interior. Perceba, escreve na caderneta. Qual é o seu momento de silenciar e principalmente o que tu precisa silenciar, porque às vezes são as vozes da nossa cabeça, né? Os divertidamente. Eles estão lá falando e você precisa silenciá-los. O que precisa ser silenciado dentro de ti hoje que só te atrapalha? Que só é ruído. Sabe aquele ruído? Isso aqui tá me fazendo mal. Isso aqui é ruído externo. Não é quem eu sou. Isso é ruído externo, é força de hábito. Vamos silenciar isso, vamos sair disso. Dá, criando consciência, tendo essa percepção, não tendo esse excesso de autocobrança, porque temos momentos, somos falhas e tá tudo certo, ninguém é perfeito, mas criando a consciência. Opa, deu um deslize, volta pra tua consciência, volta pra aquele teu momento e volta a silenciar. E eu quero que vocês olhem para dentro de vocês, que vocês vivam essa transformação e que vocês vivam principalmente e respirem o propósito de vocês, sem exigir do outro o processo dele. Quer exigir de ti mesmo o teu processo? Tudo bem.
sem aceleração nesse processo, mas exige a tua própria consciência, teu próprio momento, sem exigir que o teu processo seja mais rápido. Viva ele, curta ele. Eu nunca esqueço, em 2016, gente, 10 anos atrás, eu fui numa palestra, eu fui num evento da Rinode. Vocês lembram da Rinode? É tipo um marketing multinível de cosméticos. E eu fui nesse evento da Rinode e chegando lá, 10 anos atrás, uma moça levou um cara do exército pra fazer uma palestra. Chegando lá, eu não conhecia esse cara do exército. Ele se apresentou, meu nome é Telmo, eu sou não sei o que do exército e eu também sou pastor, 10 anos atrás. Tem uma igreja pequena e tal, e eu vim aqui falar pra vocês uma palavra. Que uma palestra? Ele era uma palestra mais motivacional, porque eram pessoas empreendedoras e tal. Pelo nome vocês já reconheceram quem é, né? E eu achei muito legal que nessa palestra ele falou algo que eu levei pra minha vida inteira e eu nunca esqueci. Ele falou assim, ó, eu não lembro sobre o que era a palestra, mas ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que foi assim, ó. A vida é uma viagem. E a gente sempre espera o momento que a gente vai chegar no destino final. E a gente esquece de curtir a viagem. Curtir o translado, curtir o passeio daqui até outra cidade, o pegar o avião, o comer num negócio diferente. Isso tudo antes de chegar no destino final. E daí ele falou assim, ó, curtam a viagem de vocês. Que é o quê? Curtir o processo, gente. E quando o pastor Telmo hoje, pastor da ABA, enorme, que todo mundo conhece, falou 10 anos atrás, para curtir a viagem é curtir o processo. Não esperar chegar no destino final. Curta cada momento, até as dificuldades da tua vida. Curta até os boletinhos. Eu falo boletinho, porque você sabe que eu não uso diminutivo, né? Mas curta até os boletinhos, porque, né? Até isso tem que curtir. Curta o processo. Curta a sua viagem. Faça dela uma viagem incrível. Faça do seu processo um processo que você vai dizer assim, ó, graças ao meu processo eu sou quem eu sou hoje. Glória a Deus. Porque se não fosse o meu processo, eu não era essa pessoa. Se eu não tivesse comido aquele pão amassado, eu não estaria aqui hoje. Porque hoje eu fui honrada. Mas se eu não tivesse vivido aquilo ali, eu não daria valor pro que eu dou hoje. Seja pra minha família, seja pro trabalho que eu conquistei. Você só dá valor quando você entende e curte o processo. E curte a sua própria viagem. Porque a viagem é sua, a vida não é minha. A sua vida é sua vida. Como você vai conduzi-la, é o teu livre-arbítrio. Mas curta esse processo de transformação. E quando chegar ali na frente, que eu digo sempre, vocês não têm a roupa ainda do momento de que vocês deram certo, né? Ninguém comprou o look ainda do dia que vai dizer, bah, eu dei certo na vida. Porque ninguém tá preparada pra esse dia. O dia que você vai dizer, bah, dei certo na vida. Mas curta esse momento e saiba o dia exato que o jogo virou. Naquele dia, quando eu ouvi 10 anos faz que o pastor Telmo falou aquilo. E eu nunca esqueci. Por que eu nunca esqueci? Porque aquilo me transformou naquele dia. E eu levei, e aquilo ecoava na minha mente. Eu dizia, curta a viagem, curta a viagem. Aquilo ecoava muito na minha mente. E se passaram 10 anos. E pode ser que hoje você lembre de coisas de pessoas que falaram 10 anos atrás pra ti, mas que transformou a tua vida hoje. Só hoje. Só hoje você vai lembrar assim, bah, o que eu ouvi da fulana lá atrás fez muito sentido pra hoje e pra minha vida. E ela me falou lá atrás, eu não ouvi. Porque eu não tive maturidade pra escutar, porque eu não tava com meus ouvidos abertos. Talvez os meus olhos estavam, mas os meus ouvidos não. Então curta a sua viagem e perceba em que momento você entendeu o seu processo. Quais foram as palavras que vocês ouviram um tempo atrás que hoje fazem sentido para você e que você diz, o meu processo começou lá, ó, naquele dia que a pessoa falou aquilo lá. E eu nunca esqueci. E eu espero que vocês também, daqui a alguns anos, não esqueçam disso. E levem isso e que isso ecoe na vida de vocês. Amar o meu processo.
Sabe amar o próximo? Por que não amar o processo? O processo é teu, não é nem amar o próximo, tu tá amando a ti mesma. Então ame o seu processo. Assim como você ama as pessoas. Ame a sua própria transformação. E que daqui a alguns anos você lembre disso. Eu amei o meu processo. Eu honrei o meu processo. Eu estive aberta ao meu processo. Eu estive atenta a aprender com ele, a amadurecer. E a criar maturidade. Porque amadurecimento e maturidade não são as mesmas coisas. Então aprenda a ouvir, a estar aberta ao teu processo. Que ele é único. E principalmente curtir ele. Tá bom? Chegamos ao fim do nosso Café com Calma. Eu amo esse momento. Ficamos aqui 44 minutos juntas. Vai subir pro YouTube. Então quem quiser rever, quem não conseguiu acompanhar, vai estar lá. Assistam com todo o meu amor. Vou deixar o link aqui também nos stories para quem quiser acompanhar. Todas as lives eu tô deixando lá no YouTube, tá? Não tô deixando aqui no Instagram. Tá ficando tudo lá no meu canal. Lá tem bastante conteúdo de transformação também. Não só voltado à feminilidade, masculino. Toda a parte empresarial eu deixo apenas pra mentoria ouro, tá? Eu não coloco lá no YouTube. Toda a minha plataforma de conteúdo de empreendedoras fica só pra quem é da mentoria. E essa parte de lives e conteúdos gratuitos de feminilidade, masculino, reconexão com quem a gente é e espiritualidade fica tudo lá no YouTube para vocês assistirem, reassistirem, curtirem a hora que vocês quiserem. E para quem quiser conhecer a Academia Gast, entra no meu site, nayanaguerra.com.br, que tem todas as informações lá para vocês viverem e participarem dessa comunidade de mulheres que vivem essa transformação na pele. Tá bom? Um grande beijo, maravilhosas!